bom dia. A evolução da situação epidemiológica nacional revela alguma estabilidade, mas devemos fazer apelos aos portugueses para não entrarmos num estado de euforia, garantindo que todos os procedimentos de higiene e segurança são adotados para não serem comprometidos todos os esforços que os portugueses empreenderam até então. É necessário cautela, que este desconfinamento seja assegurado por equipamentos de proteção individual disponíveis aos trabalhadores, de modo a proteger o seu regresso à atividade profissional, manter o foco na testagem e proteger a situação em que se encontram os mais vulneráveis da nossa sociedade, como são os grupos de risco, em particular os idosos. O CDS tem três preocupações de fundo. A primeira é política e não podemos deixar de lamentar a novela triste que devia fazer corar de vergonha os principais responsáveis políticos do nosso país por terem mergulhado a discussão política mais recente numa espécie de novela em que parece que os políticos vivem numa bolha de eco completamente desligada do país real e da linguagem dos dramas e das preocupações das pessoas. Parece que alguns políticos estão mais empenhados em viver num país de faz de conta que vai haver uma recandidatura presidencial, faz de conta que existe um conflito entre o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, faz de conta que o Ministro das Finanças vai demitir, mas, por outro lado, há portugueses que, com esta crise, com este confinamento social a que estiveram sujeitos, tiveram uma perda de rendimentos, vivem situações de pobreza, passam fome, estão desempregados e muitos deles tiveram que fechar o seu negócio. E é incompreensível que, numa altura em que devíamos estar a discutir um plano de emergência social e um plano de relançamento da economia, o país estivesse envolto em fediveres políticos que deixaram as preocupações e as necessidades dos portugueses em suspenso. O CDS tem o segundo eixo, que são as suas preocupações sociais, que de resto, nesta altura, devemos dar especial enfoque. No caso, o CDS vai apresentar ainda hoje na Assembleia da República sobre o plano de estabilidade para o país, um reforço e uma atualização das verbas para o setor social, para apoiar aqueles que mais precisam de ajuda neste momento crítico e permitir que as instituições do terceiro setor possam ver reembolsadas parcialmente as suas despesas em impostos com a eletricidade. Também na perspectiva de saúde. Entendemos que neste momento vivemos uma situação que, do ponto de vista da resposta ao Covid por parte do nosso SNS, as coisas têm funcionado razoavelmente, graças ao empenho dos profissionais de saúde que têm sido verdadeiros heróis de bata branca, mas a verdade é que, comparativamente com o período homólogo do ano anterior, por cada morte de Covid temos 4 novas fatalidades, cerca de menos 122 mil consultas de urgência, o que significa que hoje, em Portugal, verificam-se mais 4 mil mortes do que aquelas que foram registadas no ano anterior. Portanto, significa que os portugueses não estão a ter facilidade no acesso ao Serviço Nacional de Saúde, que evidenciam outras patologias e que é necessário existir um plano extraordinário de recuperação das filas de espera. O CDS propô-lo hoje no Parlamento, através do seu projeto de resolução, e isso implica, claro, que o Governo faça um diagnóstico sobre a capacidade de resposta do SNS, uma vez que existe uma prevalência da situação do Covid para mais um par de meses futuros e, por essa mesma razão, é necessário que todas estas contingências sejam avaliadas e que possa até, inclusivamente, de uma vez por todas, ser derrubado um preconceito ideológico que neste momento existe em Portugal e permite ao Estado contratualizar com o setor social e particular essas mesmas consultas para os cidadãos portugueses, em igualdade de acesso, exatamente nos mesmos termos em que o fariam no SNS, mas que permitam uma consulta, o acesso à cirurgia e um acompanhamento por um médico de família. Também gostaríamos de realçar as preocupações económicas com o tecido empresarial e com os trabalhadores em Portugal. O CDS entende que o Governo deve pagar aquilo que deve aos portugueses, tem que ser
tão bom pagador como é cobrador, porque não é possível a um Estado pedir dinheiro a tempo e horas aos portugueses quando está há semanas, meses ou anos por pagar aquilo que lhes deve. E aqui falamos, por exemplo, do reembolso do IRS, em que muitas famílias aguardam há largas semanas para receber aquilo que o Estado lhes cobrou indevidamente e em excesso. Falamos em eliminar as burocracias no acesso ao layoff, onde milhares de empresas ainda não tiveram direito à comparticipação do Estado, o que coloca em risco o salário de muitos trabalhadores, e também um ajustamento das tabelas de retenção na fonte em sede de IRS para aproximar o imposto retido do imposto devido, aumentando assim o dinheiro disponível das famílias. Por último, salientar o mecanismo de acerto de contas que o CDS propôs e que visa que a quem o Estado deve dinheiro, esses mesmos contribuintes, sejam empresas ou pessoas singulares, possam descontar o valor dessas dívidas no pagamento de impostos que fazem ao Estado. Dito isto, estas são os eixos centrais da preocupação do CDS e numa altura em que o país está mobilizado, em que se pede união e coesão nacional, em que os partidos da oposição foram os primeiros a apresentar um escrutínio construtivo e uma ação fiscalizadora do Governo pela positiva, apontando críticas, mas também apresentando soluções, é verdadeiramente lamentável que nestas circunstâncias em que se pede união nacional tenha sido o Governo a protagonizar um momento de divisão, de crispação e de instabilidade.